Tá aqui para gravar. Olha, meu povo, tava falando de vegetação, né? A vegetação ela tem tudo a ver com o clima, porque a nossa vegetação, por exemplo, da caatinga, né? Ela é uma vegetação adaptada à condição semiárida, de clima semiárido, que é quente e seco. Então, as nossas espécies elas são adaptadas à condição de pouca chuva, de pouca pluviosidade, de grande insolação, é, de grande evaporação. Então, as nossas raízes elas são bem profundas para armazenar a maior quantidade de água possível. Aqui existe a predominância de cactáceas, que são espécies que armazenam água em seu interior, que é para sobreviver muito tempo sem chuva, sem água. Enfim, a gente vai ver que, na verdade, o tipo de vegetação tem muito a ver com o tipo do clima do local, né? Determina. Então, aqui tem a floresta de coníferas, taiga, que é uma floresta, né? Tipo de floresta, onde tem a predominância de espécies em forma de agulha, né? Com aciculifoliada. É uma espécie, é uma vegetação não muito biodiversa, mas tem a predominância de espécies em forma de cones, é muito aproveitada do ponto de vista para a geração de produção de papel e celulose no mundo todo, e está numa área aí bem pequenininha, né, da África. Aí tem aqui vegetação mediterrânea, onde tem o clima mediterrâneo, já é a vegetação aí que a gente vai encontrar tanto no finalzinho aqui da África do Sul, quanto na pontinha aqui perto já da Europa, certo? Onde, na área de clima mediterrâneo, onde tem o verão mais seco e o inverno mais chuvoso. Aí, que mais? Tem a predominância de espécies arbustivas, que são espécies de médio porte, né? Nessas áreas de vegetação mediterrânea. Aí tem pradarias e estepes, a gente vai encontrar aqui dentro dessa área que a gente chama de Sahel, né, que fica entre o deserto do Saara e uma área mais úmida aqui, tropical. O Sahel, a região do Sahel, que corta a África de oeste até leste, essa faixa aqui, né? A gente vai encontrar tanto pradarias quanto estepes. É uma área semiárida, de clima semiárido, uma área de transição aí, de uma área mais seca, árida, de deserto, para uma área mais chuvosa, tropical. Aí, deixa eu ver... Essa área de estepes e pradarias é uma vegetação mais rasteira, localizada numa área de relevo de planícies, mais plana. Não tem aí muitas espécies de árvores, e quando tem, você vai ver que as espécies de árvores são bem espaçadas, são bem distantes umas das outras. Tem a predominância de espécies rasteiras mesmo, herbáceas, que a gente chama, gramíneas. Aí, o que mais? Vegetação de deserto, a vegetação adaptada às condições de deserto, né? A gente vai encontrar aqui no norte, no Saara, ao sul, no Kalahari. Aqui nessa partezinha também, leste, tem um desertozinho aqui, o deserto arábico. A gente vai encontrar a vegetação de deserto, que é uma vegetação geralmente rasteira. Só alguns poucos espaços do deserto, que são os oásis, a gente encontra a vegetação um pouco mais diferente, alguns arbustos, algumas espécies mais altas, né? Um pouco mais alto, de porte mais elevado. A vegetação de deserto é adaptada à condição de poucas chuvas, pouca pluviosidade. Elas têm grandes raízes profundas para armazenar a maior quantidade de água possível no subsolo. E tem algumas espécies que são cactáceas, né, que armazenam água em seu interior para sobreviver muito tempo sem água. Aí temos savanas, que a gente vai encontrar aqui nessa parte tropical, né, da África. As savanas são espécies de arbustivas, tem algumas espécies arbustivas e arbóreas, e também espécies de pequeno porte, herbáceas, mas predominam as arbustivas, aquelas espécies de médio porte, algumas espécies de médio porte, com tronco retorcido. As árvores que tem geralmente são mais espaçadas, são mais distantes. Está localizada numa área de clima tropical, onde a gente vai encontrar duas estações do ano bem definidas, uma mais chuvosa no verão e uma mais seca no inverno. Da mesma forma que a floresta tropical e equatorial está dentro dessa zona aí também central da África, mas pega mais a parte central mesmo, né, próxima ao Equador. E é a parte mais chuvosa da África, é a parte de vegetação mais exuberante, com maior biodiversidade da África, né? Então, a gente vai encontrar a área de floresta equatorial. Muito úmida, uma área muito úmida, muito chuvosa, com grande variedade tanto de espécies de animais quanto de vegetais. Que mais? E vegetação de altitude é a vegetação que predomina nessas áreas de alto relevo, né? Aqui do leste. Vegetação geralmente rasteira, não muito biodiversa. Aí aqui, ó, nessa outra página, a gente vai falar de 3 grandes problemas que a África enfrenta, o continente africano enfrenta, que está relacionado ao desmatamento intenso
Esse desmatamento ele tem causas. E outra coisa, vem aumentando muito a área de deserto na África, sobretudo aqui no Sahel. No Sahel é aquela região de clima semiárido que eu mostrei agora há pouco. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem alguém falando comigo. Quem é que tá falando? Tá piscando aqui. Mas eu vou ter para abrir, não abre. Enfim, quiser falar, vou falar, viu? Ó, Gilbert tá entrando agora. O meu foi horrível, tá travando sua voz. É. Eu entendo, Mayara, porque o meu também tá. Cadê? Acho que alguém falou de novo. Tô tentando abrir e não tá abrindo. Mas depois eu vejo. Olha, essa faixa aqui de terra que fica na área de clima semiárido, que é um clima de transição entre a área desértica e a área tropical, é onde a gente vai encontrar a região do Sahel. Essa região aqui é uma região que fica entre o deserto do Saara, né, e a floresta tropical, mais aqui abaixo. Aí, o que é que acontece? A atividade do desmatamento, pecuária, pisoteamento de animais, criação de animais, e atividades agrícolas monocultoras vem desmatando grande parte da vegetação aqui do Sahel, que ainda sobra, que ainda resta, aumentando a área de desertificação, né? Aumentando a área de deserto aqui. Está só cada vez aumentando mais essa área de deserto aqui do Saara, né? Aumentando, abrangindo aqui essa área do Sahel, né? Que é uma área de clima semiárido. Isso é um dos grandes problemas deles, né? Que é em decorrência de atividades exploratórias humanas, que tem a ver com a agricultura monocultora para exportação, criação de animais, pecuária, e com atividades também ligadas ao desmatamento de madeiras nobres. Madeiras nobres são aquele tipo de vegetação de espécie que é muito valorizada financeiramente, né, no comércio de móveis, enfim, de portas, janelas e de outros utensílios, né? Madeiras nobres são bem caras. Então, e nessa região possui a Xanta, nessa região do Sahel. Então, um dos grandes problemas aí é o desmatamento, que o desmatamento provoca a desertificação, né? A desertificação é um fenômeno natural, mas é um fenômeno que pode ser intensificado por ações humanas. Então, agricultura, de forma muito exploratória, monocultora, visando exportação, que esgota o solo ao máximo, usando geralmente técnicas mais arcaicas, ou até modernas, mas que desgastam o solo. Aí tem a prática da pecuária, que os animais eles ficam pisoteando a vegetação, e de certa forma vai ocasionando a perda de biodiversidade no solo, enfraquecendo o solo, empobrecendo o solo, deixando o solo exposto à erosão. E também a questão do desmatamento de madeiras nobres, né, que são vendidas para o mercado externo, geralmente. Tudo isso vem provocando aí esse problema do desmatamento que ocasiona a desertificação, né? O aumento das áreas de deserto na África, sobretudo naquela região do Sahel, lá que eu mostrei para vocês, de clima semiárido. Vai só aumentando a área do deserto do Saara, só aumentando, só aumentando. Uma das coisas que eles deveriam fazer seria reflorestar as bordas do deserto, que vem sendo feito isso, mas não em proporção tão grande, né? Que consiga aí frear o processo de desertificação. Eles deveriam reflorestar a borda do deserto para não aumentar a área de deserto, a desertificação, no caso. Mas isso não vem sendo aí algo muito intenso. E o outro grande problema que a África enfrenta é em relação à escassez de água. É um continente extenso, o terceiro maior continente do mundo, mas é um continente com pouquíssima quantidade de água, né? E a gente viu que grande parte do território vai ser constituído por áreas desérticas. Então, áreas que sofrem bastante aí com a baixa pluviosidade. Então, países que geralmente passam por estresse hídrico, como, por exemplo, Chad, Mali, Etiópia, está localizado na área do deserto. E aqueles países que estão no deserto do Saara também, lá embaixo no deserto do Kalahari, ao sul da África, também sofrem com escassez de água, né? Com estresse hídrico, que é quando você utiliza mais água do que você tem ali para utilizar. E aí acaba que as pessoas passam por dificuldades relacionadas à sobrevivência por causa que falta água. São locais que geralmente, esses locais desérticos, evapora mais do que chove. Evapora mais do que chove. Então, eles acabam aí sofrendo bastante por causa disso. Deserto, locais geralmente que os rios são temporários, rios que secam boa parte do ano quando está chovendo, enfim, sofrem bastante com essa questão. Terminei aqui. Aqui tem as florestas originais remanescentes, que ainda sobra, e florestas originais devastadas. Olha aí a quantidade, né? Gigantesca, a área que foi devastada já. Vamos lá, vamos dividir o conteúdo os conteúdos